galera, beleza? Passando aqui então para falar rapidinho sobre Douglas Costa, porque ele pede desculpas e avisa que vai ficar no Grêmio para a temporada 2022. Vamos falar sobre isso porque eu separei alguns pontos da sua manifestação, da sua forma que ele se expressou nas redes sociais, a sua nota, vamos dizer assim, e tem alguns pontos que a galera não conseguiu entender e não está vendo por outro lado. Deixa eu explicar para vocês, me acompanha, vem até o final. Mas antes dá o like aí, tá? Se inscreve no canal e ative as notificações, ó. Se inscreve aqui, tá? Clica no inscrever-se para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Só com o apoio de vocês que a gente pode continuar crescendo cada vez mais aqui, beleza? É só o que eu peço. Porque é o seguinte, ó. O Douglas Costa ele pede desculpa, né, para a torcida, ele começa pedindo desculpa à torcida, ele fala sobre seu futebol, ele fala sobre dirigentes, ele fala sobre o Grêmio, ele fala sobre outros clubes, sobre seu contrato, sobre sua vida financeira. Mas ele começa assim, e eu quero deixar para vocês, e lembrando, primeiramente começo esse texto pedindo desculpas do fundo do meu coração à nação gremista, como todo homem humilde e caráter deve fazer quando reconhece que erra. Por todas as minhas atitudes, eu quero deixar claro que isso ficou no passado. Agi de forma impulsiva e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que passava internamente. Isso me machucou muito, mas é passado também. Quando ele fala isso, ele está falando sobre as críticas que ele recebeu sobre aquele terceiro cartão amarelo que ele poderia ter forçado, que ele deixou até no seu Twitter uma postagem mandando a torcida do Grêmio longe e ele não excluiu ainda. Deixar bem claro que ele não excluiu ainda. Ele também fala a respeito essa desculpa pelo fato dele ter feito aquele gol contra o Atlético Mineiro que já não valia mais nada, o Grêmio já estava rebaixado e ele fez um gol e deu tchauzinho para a torcida. A princípio seria para a torcida, mas não estava manifestado para quem seria, então entende-se que seria a torcida. E aí, então, essas desculpas seria praticamente para o torcedor nesse caráter, e claro, né, tudo que pode ter sido dito sobre outras situações a respeito. Não vou, nesse primeiro momento, entrar em mérito da administração do Grêmio e a consequência de erros cometidos desde a minha vinda para cá. Isso fica para um segundo papo nosso. Ele está deixando claro que ele vai conversar novamente, quando não se sabe, mas isso aqui fica subentendido que poderia ser talvez o contrato que foi oferecido para ele, talvez a promessa do dirigente que ele poderia ter feito a festa de casamento, porque ele viria para uma pré-temporada no meio do ano, né? Ele teria que se apresentar, o Grêmio estava já na zona de rebaixamento, e ele tinha um casamento, foi aceito esse casamento para ele primeiro casar e depois se representar. Como não teve a festa lá por conta das condições, né, na época, ele marcou um casamento no Brasil e ele deixou tudo agendado para 2 dias depois da final do Campeonato Brasileiro, do último jogo do Campeonato Brasileiro. Mas no dia 1º de outubro houve alteração no calendário e ele foi informado, todo mundo foi informado e ele deixou chegar próximo para, quem sabe, aí mudar. Eu acredito que essa manifestação dele seja até talvez pelo próprio prejuízo que ele tenha tomado. Eu acho que esse prejuízo não é tão grande assim quanto o Grêmio ter caído para a zona de rebaixamento. Mas ele não é culpado de ter caído. Ele participa da queda. Ponto. Mas isso é um dos pontos que poderia ser feito. A promessa do casamento, o contrato que o Grêmio tem que cumprir com ele e agora está fazendo algumas manifestações para mudar esse contrato. E, claro, situações internas dentro do ambiente de vestiário que ele não quis expor. Então, fica aqui, deixa claro que são esses pontos. Um outro ponto que ele fala é: gostaria de reiterar que nunca pensei no lado financeiro para retornar ao Grêmio, mas já abri mão de muita coisa para estar aqui. Sou homem e gremista, vamos juntos, eu e vocês, torcida, tirar o Grêmio dessa situação. Deixei bem claro para o presidente, através do meu agente, que não jogarei em clube algum no Brasil que não seja o Grêmio, e não sairei para nenhum outro clube contra a minha vontade. Ponto. Vamos lá. Quando ele fala que ele abriu mão de lado financeiro, a gente sabe que ele praticamente abriu mão de quase 60% do que ele receberia na Europa para vir jogar no Grêmio. O Grêmio ofereceu um contrato para ele muito próximo do que poderia, no máximo que poderia conseguir cumprir, um Grêmio ficando na primeira divisão, jogando campeonatos nacionais, ganhando a premiação que teria para ganhar, enfim. Quando ele fala que deixou bem claro para o presidente através do seu agente, mostra que ele não tem uma relação com o presidente, assim como o presidente faz com vários outros jogadores
ele não tem e é só com a gente por conta do quê? Do contrato que foi gerado através de um representante e de um vice-presidente na época que hoje não conseguem cumprir. Então ele deixou bem claro a partir daí. E quando ele fala que ele não vai jogar nenhum clube fora do Brasil, no Brasil, que não seja o Grêmio, e que ele não sairá para nenhum outro clube contra a vontade dele, isso ele quer dizer que, se tiver que sair, ele quer receber os direitos dele. Tudo que está em contrato, ele está deixando bem claro isso. Cabe vocês aí analisarem. Se vocês acham que não está correto isso, comenta aqui embaixo. E aí o outro ponto que eu separei, ele fala assim: conto com cada um de vocês e contem comigo também, pois darei o melhor de mim e podem me cobrar disso. Certamente ele vai ser cobrado jogo a jogo, atitude por atitude. Até aquele passe que ele tentou dar, que ele errou, ele vai ser cobrado num ambiente de jogo. Certamente isso ele vai ser cobrado. Aquela tomada de decisão errada numa partida, ele vai ser cobrado. Aquele jogo que ele não vai fazer porque ele sentiu uma fisgadinha, já vai lembrar o torcedor de que ele está se preservando e ele não quer ir para o jogo. Ou aquele jogo lá contra o Tombense, ele não vai querer ir porque precisa pegar um avião e depois pegar um ônibus que vai rodar 200 quilômetros. Não vai querer. Então é mais ou menos por esse caminho que ele vai ser cobrado. Então também fique claro isso, que ele mesmo está se colocando à disposição para ser cobrado, mas as cobranças vão ser muito mais fortes. E aí ele coloca, para finalizar, ele diz assim: e por favor, parem de escutar fake news. Ele dá Douglas Costa 2022, ele bota o raio, o coração e a bandeira do Grêmio. Quando ele fala parem de escutar fake news, é porque ele já estava com tudo encaminhado. A gente vem falando várias vezes, eu tinha já informação de que ele disse que não sairia do Grêmio, que ele faria de tudo. Inclusive eu falei que ele disse assim: com o Grêmio é fácil de resolver, com o Grêmio é fácil de me acertar. Então, tem outras pessoas também no meio que tem contato com ele, que já falaram também, já manifestaram que ele informou que não sairá do Grêmio. Torcedor, ele está se pedindo a desculpa, está colocando pontos relacionados ao que aconteceu dentro do vestiário, dentro do Grêmio, junto com a diretoria, e a gente está aqui analisando todos os pontos, beleza? Chegou? Like, se inscreve, ativa as notificações e não esquece de comentar aqui o que vocês acham das desculpas do Douglas Costa para 2022. Aqui é Grêmio.